Boa noite a todos. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais esta noite de estudos, depois de sermos brindados com este grande show, né? Esta grande seleção musical que foi muito agradável, né, gente? Muito agradável. Compete-nos continuarmos, né, a lembrar a todos a necessidade da prevenção sobre a asepsia para não propagar o coronavírus. Não é mais obrigatório o uso de máscaras, né? Mas vamos fazer a nossa parte, higienizando as mãos, né? Mas pedimos encarecidamente àqueles que tiverem com algum sintoma de gripe que, por favor, usem a máscara. A programação das atividades do núcleo são exibidas no telão antes da palestra. Porém, quem quiser levar, né, um lembrete, a gente tem impresso lá na secretaria, para quem quiser levar, para poder ser mais fácil, né, consultar e lembrar durante a semana, pode pegar lá na secretaria. E gostaríamos de comunicar também, de lembrar a todos, que nós temos na casa, para quem tiver necessidade, um programa de visitas, programa de culto no lar, né? Se alguém tiver alguém que está precisando de um passe em casa, algum enfermo, acamado, que precisar de um passe em casa, a gente tem uma equipe, é só comunicar lá na secretaria, tá? Se alguém quiser, que a gente sempre faz muito, fala muito da importância do culto do Evangelho no lar, nós também ajudamos, sabe? Quem quiser implantar o culto do Evangelho no lar. É só deixar lá na secretaria, conversar, que a gente arruma e marca o dia, tá bom? Para a gente iniciar a nossa palestra de hoje, o nosso trabalho, nós vamos convidar o nosso companheiro Anderson para fazer a prece de abertura para nós, para harmonizar o ambiente. Pai celestial, Mestre Jesus, rogamos o auxílio para entendermos todo o aprendizado que será transmitido aqui hoje. Afaste, Mestre, de nossas mentes qualquer ideia de orgulho e de egoísmo, para que possamos enxergar com claridade as nossas imperfeições e buscar o socorro apropriado na prece e na ação de caridade. Que assim seja. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 59, cujo título é Política Divina, e que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Lembramos a todos que no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar, há um catálogo de diversas palestras. Inscreva-se, ative o sininho para ser notificado de novas palestras e deixe o seu comentário. E para falar sobre o nosso tema, Política Divina, é com muita alegria que nós convidamos o nosso companheiro Jorge Gabriel, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Jorge. Boa noite a todos, muita paz. Vocês já pensaram no título ali, como é que é o negócio? Política Divina? Não é? Sim. Conflitante, não é verdade? Então, quando Emmanuel vai nos chamando para pensar numa política divina, ele fala que Deus é político. É isso? É ou não é? Eu vou contar com vocês para a gente poder... Acho que não? Acho que sim. Depende do que você entende com a política, né? De que partido que ele é mesmo? Não é? Então a gente vai pensando assim que Emmanuel vai querendo nos colocar assim, frente a frente Deus. Não que nós sejamos conflitados nele, mas que a gente compreenda o que ele quer nos apresentar e nos oferecer. Então, quando ele fala da política divina, obviamente que ele está falando das questões terrenas. Não é mesmo? Mas você está falando que existe uma divindade no meio, nós cremos na existência de Deus, não cremos? Quem é que serve nos oferecendo alimentos?
Quem é que serve nos oferecendo o sol que nos aquece, além de nos fortalecer, nos rejuvenescer, nos alimentar também? Quem é que nos oferece o frio, o calor, o vento? Quem é que nos oferece a possibilidade de usar a inteligência para que nós também aprendamos a fazer essas coisas? Então Deus é político, não é não? Porque política em si mesmo é toda ação que envolve sentidos, emoções, sentimentos, né? No nosso meio nós entendemos dessa forma. Então nós somos seres essencialmente políticos. Há entre nós muitos que falamos, não gosto de política, detesto política. Não é verdade? Eu tenho certeza que aqui, menos eu, todos aqui vão falar a mesma coisa. Não gosto de política, detesto política. Porque eu também acho que essa política que nós conhecemos não é muito agradável. Entretanto, nós somos seres essencialmente políticos. Quando nós começamos a despertar o nosso sentido emocional, a primeira atitude nossa foi ir de encontro aos outros. E a partir desse momento que nós despertamos esse sentido, nós tivemos a necessidade de conviver e trocar a convivência. E foi a partir desse momento que nós tivemos que dar e receber. E quando a gente passa a ter essa necessidade, nós estamos num exercício completo de política. Polis, né? Povos, política, polimento. Então nós estamos envolvidos numa questão política profunda, todos nós. Entretanto, nós estamos numa caminhada de aprendizados. E porque estamos numa caminhada de aprendizado, nós ainda malbaratamos essa proposta. Ela ainda não é parte dos nossos sentidos profundos. Nós ainda não pensamos politicamente e nem agimos politicamente. Né? Nós atuamos politiqueiramente. Dá para a gente sentir a diferença das palavras? Politicamente tem a ver com essa troca, com essa divisão de informações que a gente faz entre nós. Politicagem é quando a gente busca os nossos próprios interesses, não é? Aí já passa a desvirtuar completamente o sentido da proposta de nós sermos políticos. Por que isso? Podem falar aí que eu estou aqui para ouvir. Eu vim aqui foi para ouvir vocês. Por que nós desvirtuamos esse sentido dessa proposta de nós sermos polidos, politizados, esclarecidos, bem conviventes, que tudo isso indica política? Por que nós desvirtuamos? Tudo é egoísmo, né? Olha, que bacana! Não é? Tão singular o egoísmo, né? O egoísmo reúne em torno de si todas as nossas más versões, né? É o egoísmo que dá uma polidez à vaidade, ao orgulho, à concupiscência, à mágoa, ao rancor, o ódio. Tudo isso tem a ver com esse tal desse egoísmo, né? Tanto que Kardec perguntou para os benfeitores qual é o maior mal da humanidade. E a resposta foi singular, é uma das perguntas que ele faz e que a resposta é quase sempre poucas palavras. É por causa do egoísmo. Vão responder eles. E vão dizer que o egoísmo erradicado da humanidade nos ajudará a dar passos largos para a nossa libertação. Então, enquanto nós estivermos envolvidos nessa questão do ego, do eu, do meu, nós vamos ter dificuldade de entender esta proposta de sermos polidos. Não é? O texto é muito franco, o Emmanuel não nos deixa enganados quando ele vai fazendo esse discorrer de ideias. Esse é provavelmente um dos maiores textos desse livrinho chamado Fonte Viva, né? Ele é um dos mais... Vinha de luz, desculpe. Ele é um dos mais intensos, porque quase sempre Emmanuel coloca a meia dúzia de palavras, vamos dizer assim. Esse aí ele colocou 2 dúzias.
O texto, então, é maior que os outros. Ele está praticamente o dobro do texto dos demais textos, trazendo exatamente uma discussão que diz respeito exatamente a esta condição de nós estarmos juntos. Política é o exercício de estar juntos. Mas nós preferimos os partidos, né? Vamos ver o que Emmanuel vai falar? O discípulo sincero do Evangelho, vou reler, é porque eu gosto de reler, porque eu ainda não ouvi ainda. Então, enquanto eu não ouço, eu vou repetindo. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. Não é? Eu acho que nós não vamos dar conta de interpretar esse texto inteiro, não, mas eu vou fazer, eu vou querer fazê-lo. Então, primeira coisa que ele coloca lá, o discípulo sincero. Quem é o discípulo sincero de quem ele está se referindo? Porque vocês viram que eu saltei o texto do Evangelho, né? Foi de propósito, porque nós vamos voltar nele. Então, só para avisar que ainda está faltando aquele pedacinho lá. Quem é esse discípulo sincero que ele está falando ali? Não é? Então, cada um de nós que estejamos procurando entendê-lo, que estejamos procurando sintonizar com ele, que estejamos buscando, passa a ser, ainda que a gente não compreenda isso plenamente, passamos a ser um discípulo sincero. Ainda que a palavra sincero ainda não está encaixada, né? Mas já somos discípulos que estamos querendo fazer diferente dos outros. Esta é a ideia do discípulo sincero, é aquele que, de alguma maneira, porque se nós fôssemos falar em perfeição, nós já teríamos que ter sido retirados dessa sala, né? Basicamente, né? Porque teríamos que ser retirados também do mundo. Então, o discípulo sincero é aquele que, mesmo diante das suas imperfeições, que ele passa a reconhecer, né? E é difícil a gente reconhecer. Eu sou invejoso, eu sou egoísta, eu sou maldoso, eu sou enraivecido. É muito difícil a gente reconhecer isso, né? Mas o fato de reconhecer que isso está em nós já é um esforço de querer que a gente não mantenha o exercício disso. Por isso que ele chama de sincero, porque é aquele que vendo que aquilo que carrega ainda não consegue tirar, mas já incomoda, ele está trazendo a sinceridade consigo. E passa a ser discípulo porque reconhece nele o mestre. Para isso, a gente tem que ter em mente que o Evangelho é o nosso farol. Aí alguém fala assim, mas qual é o Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo? Não. É o Evangelho dos 4 evangelistas. O Evangelho segundo o Espiritismo serve para nos ajudar a entender esses 4 evangelistas. Então, quando a gente começa a buscar esta compreensão do Evangelho, colocando na nossa prática do dia a dia, a gente vai aprendendo a ser uma pessoa diferente. E às vezes os amigos chegam e perguntam, mas você está tão mudado, né? Não, eu sou eu mesmo. Porque eu ainda estou trazendo, na verdade, eu na minha intimidade ainda estou trazendo os meus limites. Mas os outros estão percebendo que eu não estou colocando esses limites contra mim mesmo. Ou em desfavor de outros. Então eu passo a ser esse discípulo que, compreendendo o Evangelho, vai buscar a necessidade de inteirar com a vida. E a única maneira de inteirar com a vida é vivendo os conflitos da relação de afetos. Quando a gente vive isso, prestando atenção nas nossas fragilidades, a gente começa a querer perdoar o outro. Eu sei que ele não fez isso de maldade. Eu não aceito não, mas eu compreendo. Eu não tolero não, mas eu vou. Eu não quero não, mas eu faço. A gente começa então a dar uma guinada favorável a situações que nós anteriormente não queríamos fazer, não queríamos aceitar, não concordávamos com ela. Porque passa a ser para nós o motivo de nós estarmos bem conosco mesmo. Aonde que a gente faz isso mais fácil?
E eu não, eu faço é aqui. Lá em casa é difícil. Eu faço aqui, porque aqui eu não estou tendo um conflito de ideias, né? Nós estamos falando, se alguém quiser levantar, mas falar assim, você está todo errado, eu vou ter que entender. E vou ter que admitir que eu esteja errado, trocando as informações, né? Mas em casa não tem jeito. Em casa, antes de eu falar que estou errado, eu já estou brigando. Não é verdade? Não é verdade? Porque ali eu tenho uma porta aberta do eu, o outro tem a porta aberta dele. E nós estamos com essas portas para entrar e sair a qualquer hora. São as máscaras, né, João? Também, né? As pessoas têm mania de usar máscara para cada lugar que trabalha com a máscara. Não é mesmo? Por que a gente tem essa atitude? Exatamente porque a gente ainda não se conhece. E quando a gente se conhece, em qualquer lugar que a gente vá, a gente é a mesma coisa. Não é? A gente fala as mesmas coisas, age do mesmo jeito, convive do mesmo jeito, né? Mas quando a gente não tem essa segurança de nós mesmos, a gente tem a necessidade de colocar um aparato, né? Uma segurança. Isso não está errado, porque na verdade isso também faz parte desse processo de a gente estar se libertando. Então o discípulo sincero já não precisa mais das máscaras, né? Ele já sabe que mesmo que ele venha a ser defrontado, essa defrontação serve para ele fazer uma autoanálise, serve para ele fazer uma mudança, para ele reformular o sentido da vida. E aí nós vamos vendo que, para a gente poder ser discípulo sincero, nós não precisamos viver o clima da política do mundo. Não é mesmo? Eu posso virar para o governo e falar assim, eu não quero nem saber de vocês. Não quero saber nem como é que vocês vão resolver. Mas nós precisamos desses governos. Nós não precisamos no sentido de nós sermos, né? Mas de estarmos vivendo numa coletividade, a gente precisa dessa relação de conflito, que faz parte de nós estarmos nesse mundo de aprendizado e de provações. Então, a política do mundo não pode entrar no critério de valores do ser humano que nós somos, do ser evangelizado que nós já queremos ser, do ser cristianizado que nós estamos querendo viver. Ela servirá para nós porque nós estamos nas relações de conflito do mundo. O que nós temos que fazer para que esse conflito do mundo não seja o nosso conflito? Cumprir o ministério que lhe é cometido. Não é? E o texto vai falar isso aí daí para frente, não vai? E vai falar desse governador da terra. Quem que é esse governador da terra? Volta aí um pouquinho, por favor. Quem que é esse governador da terra? Vocês conhecem ele? Jesus. Esse sujeito, hein? Esse sujeito elaborou a estrutura desse mundo, colocou as coisas nesse mundo que nós precisamos e ainda tem a caridade de nos governar, né? Ainda está conosco, sabendo das nossas infantilidades, dos nossos defeitos, dos nossos males, do nosso egoísmo, né? E ele vem nos governar como um missionário iluminado, trazendo para nós essas deferências que nós ainda não sabemos lidar com elas. Mostrando para nós, olha, a coisa aí não está boa, mas o caminho é fácil. Tudo que ele fala é fácil, né? Vocês já prestaram atenção que tudo que Jesus fala é fácil? É muito fácil. Fácil assim. É muito fácil. Não é? É muito fácil. Não é? É muito fácil. Porque nós estamos ainda em conflito conosco mesmo, então a gente prefere o difícil. O difícil somos nós que escolhemos. Não é mesmo? Ele falou com toda clareza, no mundo tereis muitas aflições. Vocês lembram disso lá no Evangelho? Está lá. No mundo tereis muitas aflições. Não é pouco, não é muita. Ele acentua o muitas. E coloca no plural, muitas aflições. Porque o mundo é o quê? O mundo é o quê? O mundo somos nós. Então nós temos muitas aflições na nossa consistência. Porque os Espíritos nos informam que nós somos criados todos simples e ignorantes, né? E porque nós ainda estamos faltados, né? Está faltando em nós muitas coisas,
A gente vive em conflito, e nesse conflito a gente vive essas tormentas. Mas vocês vão entender que aquela expressão dele, né, de que no mundo temos muitas aflições, não tem nada a ver com sofrimento. Não é? Muitas aflições diz respeito às coisas que nós não conhecemos ainda. Aquilo que a gente não conhece nos causa aflições, causa ansiedade, causa uma certa angústia, não é verdade? Porque nós não conhecemos. E a gente não conhece é o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo. Nós não conhecemos. Nós não sabemos se a próxima palavra que eu vou falar aqui eu vou dar conta de sustentá-la, se eu vou dar o primeiro passo, se eu vou conseguir continuar respirando. Nós não sabemos se as nossas palavras vão faltar, se a nossa mente vai apagar. Então são essas aflições de que ele falou. É da nossa ignorância do como estamos, do que somos, do que podemos fazer. Essas são as aflições. E como a gente não está lidando com isso muito bem, a gente não está lidando com isso muito bem. Então nós deixamos que essas aflições somem, fiquem muitas mesmo, e fiquem de tal forma que a gente não dê conta delas. E quando a gente não dá conta, a gente vai para o tal do sofrimento. Então o sofrimento é consequência de nós não darmos conta de viver as nossas experiências, viver os nossos afetos, desafetos, os nossos amores, nossas alegrias, nossos desprazeres, viver as nossas consistências todos os dias. Como a gente não dando conta disso, vai se sufocando, vai se ficando premido e vai se diminuindo na condição de ser, e a gente cai no sofrimento. Nós estamos vivendo isso nesses tempos de hoje, né? De uma forma bem evidente. Estamos num complexo de aflições ao ponto de a gente estar conflitando com tudo. O outro olha para a gente e não sabe por que está olhando. Né? O outro fala alguma coisa, a gente já não entende mais com clareza o que o outro está falando. O outro faz alguma coisa, a gente já está, antes de começar a fazer, já estamos brigando. Né? Então nós estamos nesse conflito destas aflições. Mas o governador da terra está nos atendendo de forma plena. Não é? Ele vai falar lá que há uma maneira objetiva de viver essa política, essa polidez, porque a gente tem vontade de vez em quando de dar uns cocão no outro, não tem? Fala a verdade. Não é? Fora o que a gente gostaria de falar assim por fora, né? Mas a gente ainda tem vontade de dar uns cocão ainda. Por quê? Porque a nossa relação de afetos ela está tão conflitada na nossa intimidade que quando eu não posso bater em mim mesmo, eu quero bater no outro. Vocês entendem isso? A dor é tão grande que eu não consigo aplacá-la de forma a ter sustentação de evitar que eu agrida o outro. Né? Um dia desse até eu estava vendo o noticiário, um cantor sertanejo assim, simpático, manso, pacífico, Zezé de Camargo. Vocês conhecem, né? O último show dele disse que foi um desastre. Começou a falar palavrões e gritar absurdos para o público, que assustou os que estavam ali. Alguns gostaram, né? Porque nós estamos num tempo em que um destampa a panela e o outro sopra a fuligem para os outros. Então, mas quem tem simpatia por ele estava assistindo o show, assim ao longe, não se simpatizou com aquela atitude. Ou seja, nós estamos num momento em que o conflito está tão grave na nossa intimidade que nós não estamos dando conta de segurar. Destampa a panela de pressão antes de sair o ar. O que acontece? Pluf. Não é verdade? As donas de casa sabem como é que funciona a panela de pressão, é mais do que eu, né? Tem que deixar o ar sair, né, para que tenha condição de a panela ser aberta sem jogar o conteúdo para fora. É isso? Nós estamos assim, jogando o conteúdo para fora, assim, a Deus dará. E o governador da terra está aí, entre nós. Ele pensa, mas Jesus está lá do lado de Deus, né, ouvindo harpas. É assim que falam? Depois que ele subiu aos céus? Ou vocês não concordam com isso?
Eu ainda não concordo, não. O céu está à direita de Deus. Não é? E os anjos estão lá do outro lado tocando as harpas. Quer dizer, essa é uma ideia que não cabe para um governador. Não é verdade? Então o governador está entre nós, ele está aqui no nosso meio. Ele está administrando as nossas limitações, nos ajudando a aguentar o nosso processo de sobreviver, de existir. Porque nesse mundo de provas e expiações, nós realmente encontramos somente o conflito. O conflito não é só de nós para os nossos desafetos, é de nós para aqueles que nós amamos muito. E é de nós para o mundo onde nós estamos. A natureza nossa se revolta o tempo todo, né? Tá aí os terremotos, maremotos, tufões, né? Agora nessa época de verão, então, a terra parece que dá uma revolução, né? E começa a estremecer para tudo enquanto é lado. Então o governador está atento a tudo isso, ele está entre nós. Porque se ele não tivesse, nós já teríamos sucumbido há muito tempo. Né? E estando entre nós, ele vai atendendo às nossas necessidades de polir, de politicar, de politizar, de nos tornarmos seres que possam conviver em ambiente saudável. E vai nos falando que ele está representando os interesses de Deus. Ele está falando de nós. Como é que esse Deus age para nos atender? Ele está falando para nós como é que esse Deus nos assiste o tempo todo. E como que ele espera que nós possamos nos posicionar. E aí vai o texto, né? Não precisa de decreto, de portaria, de enunciados, de anexos, né, de comunicados, de memorandos, nada disso, né, de recados. Não precisa de nada disso, porque quando Deus está agindo, ele age, foi aqui que falou, né, pelo amor, né? Ele age distribuindo amor, espalhando amor. Não é? Vamos lá? Então, esse governador, Jesus, né? Vocês falaram que é ele? Não é verdade? Ou vocês já mudaram de ideia? É ele, né? Então, esse governador, ele serviu de forma plena o tempo todo. Ninguém nunca ouviu falar que Jesus ficou parado, ouviu? Alguém ouviu falar que Jesus ficou parado? Ele, vez ou outra, ele tinha que se afastar da multidão, mas ele estava sempre em ação, sempre agindo, sempre atuando, e ele estava sempre servindo. Tem uma passagem que os discípulos estavam lá no barco, atravessando o barco da Galileia, né? O mar da Galileia, e num determinado momento veio uma tempestade brutal, né? Aquela tempestade que os marinheiros mais acostumados têm um temor. E começou então a ventania, e a barca começou a sossobrar, e eles pensaram que ela ia virar, e começaram a desesperar, e Jesus estava dormindo, bem calmo, ele estava dormindo. Eles falaram, não é? Não é possível, né? Os discípulos já estavam desesperados, não é possível que esse homem não está vendo essas coisas. Ele falou que é o nosso mestre, ele não está vendo nada disso. E alguém vai e o chama, Senhor, nós vamos morrer. A gente tem uma dificuldade com essa questão da morte também, né? Nós temos um conflito com ela porque ela está na nossa relação causal. Todos nós vamos passar por essa experiência de nascer, morrer, viver. Então eles disseram, Senhor, o barco vai virar, nós vamos todos morrer. E ele falou, homens de pouca fé. Mas ele não falou isso assim de cara, não. Ele falou com o vento primeiro. Silêncio. E na mesma hora fez uma calmaria, né? E aí ele veio dizer, olha, faltou fé, porque aquela calmaria viria mais daqui a pouco, mesmo que ele não tivesse que intervir, ela viria daqui a pouco, porque nesta nossa experiência, tudo passa, viu? Tudo passa. Nós podemos até repetir, mas você vai repetir e vai ver que nunca vai ser igual, porque tudo passa. E quando tudo passou... E essa tempestade, né,
essa alegoria dessa tempestade que está, né? É a vida da gente. Às vezes você não quer a tempestade. Nós podemos trazer para essa simbologia, né? Mas o mar estava revoltado mesmo. Deus está vendo isso, não, né? Mais que tá. Será? Nós estamos precisando daquela tempestade. Nós precisamos. Para a gente aumentar, né? Não é? Se fosse só calmaria, nós cairíamos no tédio. Não é? Da mesma forma que se fosse só tempestade, nós iríamos cair no desespero. Aí então é tudo mais ou menos equilibrado. Então tudo passa e tudo se renova à medida que nós vamos entendendo, melhorando e nos aprimorando. E esse governador está vendo tudo. Né? Ele administrou servindo para nos dar o exemplo de que se nós pararmos de servir, e olha que a palavra servir aí tem uma expressão muito forte. Servir, vocês já prestaram atenção nessa palavra? É prestar, não é? É estar dando conta, é estar sendo, é estar atendendo. Isso é servir, né? A gente usa um aparelho que ele se desfaz e não quer funcionar mais, ele não serve. Não é assim? Então essa palavra servir aí, servindo, nesse contexto, está falando disso, de que nós precisamos de servir. A gente pensa assim que não tem nada para oferecer. Tem, gente. Temos um olhar caridoso para oferecer, uma mão amiga para estender, um ouvido que ouça com atenção e carinho, um abraço fraterno, uma prece fervorosa, um pensamento valoroso. Tudo isso serve. E serve mais do que a gente pensa. Porque a gente pensa em coisas grandes, né? Eu vou lá construir uma casa para o meu amigo que a casa dele caiu. Tá, tudo bem, nós podemos fazer isso. Mas com que força que eu estou fazendo isso? Talvez se eu vibrasse para que ele tivesse força de passar pela aprovação, eu estivesse servindo mais. Né? Não que a gente não possa lá ajudar a levantar a casa. Mas pelo contrário, temos que fazer isso. Então serviu. Ele não precisou das aparências, né? Naquela época que Jesus passou, o maior conflito dele foi conviver com aquelas aparências dos sacerdotes, né? Aos quais ele chamou de sepulcros caiados, né? Raça de víboras. Né? Por quê? Porque eles estavam vestidos dos aparatos, mas não estavam servindo. Estavam ornamentados e embelezando os seus templos, os seus cultos, mas não estavam fazendo o que deveria ser feito, que era vestir-se de bondade, de afetos, de carinho, de serviço propriamente dito. Então ele não precisou e não nos orientou a fazer isso. As religiões hoje que os seus trabalhadores utilizam os uniformes, né? Os aparatos, os aventais, os embornais, e seja lá o que for, usam isso porque nós ainda estamos carregados de vaidade. E achamos que se nós não nos apresentarmos assim, não estamos atendendo ao ministério. Né? Mas Jesus não precisou, ele disse que isso não era necessário. Vestir o traje do sacerdote, a toga do magistrado, né? O juiz com aquelas capas pretas, né? Os desembargadores. Então, a gente vai nos tribunais e vai ver os desembargadores, e eles andam para os corredores com aquelas capas arrastando para lá e para cá, com aquela pompa, né? Com aquela pompa, nem tanto que lá tem tudo da refrigerado, né? Mas aquela pompa, aqueles aparatos que a gente fica preocupado em saber que pessoa que está dentro daquilo ali. Não é? Assim como os sacerdotes, que pessoa que está dentro daquele aparato. Jesus, então, não veio vestido para dizer, olha, é esse ser aqui que está aqui. É esse trabalhador que está aqui. É esse homem que está aqui. Né? Que está para oferecer-se. Né? Ele amou profundamente. Não é? Amou os seus desafetos de forma invejável. Não é? Vocês lembram daquele julgamento da mulher adúltera? Que coisa impressionante, né? Aquela turba toda ao redor dela, cada um com uma pedra maior na mão. Tinha uns que davam para dentro segurar as pedras. Né? E todos dizendo, olha, nós estamos fazendo o que a lei manda. Os decretos que ele falou ali no texto, né? Nós estamos fazendo o que a lei manda. A lei manda
que a mulher pega em adultério tem que ser apedrejada. Em praça pública, para todo mundo ver, né? E Jesus estava ali no sentido de quem estava servindo, de forma a entender todo um processo. Jesus viu o coração de cada um que estava ali, né? E percebendo o engano, o erro que estavam acometidos, todos eles, né? Inclusive a mulher, bastou uma mera expressão, aquele que não tiver pecado. Olha que amor! Aquele que não tiver pecado pode mandar a pedra, não é? Pode mandar, sem dó. Não é verdade? Ninguém naquele momento, pelo menos, teve coragem de jogar a pedra. E o texto fala que foram saindo os mais velhos primeiro, depois os mais jovens, até que ele levantou a cabeça e falou: mulher, ninguém te acusou, ninguém te maltratou, não, né? Não, só todos foram embora. Eu também não te acuso de nada. Olha o amor, o perdão que se carrega quando se entende a fragilidade do outro, né? Mas vai, não peques mais. Era a única recomendação que ele fazia para todos nós. O que ele faz ainda até agora, né? Porque ele amou profundamente ao ponto de dar-se. Quando ele foi pego para ser crucificado, depois de um determinado momento que ele estava sendo julgado, ele se silenciou completamente. Faça o que vocês quiserem. Podem matar o corpo, mas não poderão matar o ser. E Jesus está vivo até agora. Não é mesmo? Por quê? Porque o amor, diz o apóstolo Paulo, né, cobre a multidão dos nossos pecados. Mas não é um amor que a gente vira para o outro: eu te amo, eu te amo. Isso eu posso falar o tempo inteiro, né? Mas é um amor em que eu dedique a mim mesmo para o outro. Eu dedique todos os meus valores, todos os meus sentidos, todas as minhas propostas para o outro. Então nós vamos vendo que é essa proposta que a política nos oferece, a política divina nos oferece. Se nós não amarmos, não adianta nós termos leis bonitas, temos leis seguras, temos valores sociais enobrecidos, mas se não há amor, nada disso tem valor. Olha lá que depois Emmanuel vai dizer: olha, as organizações cristãs, casa espírita, igreja, templo, né, terreiro de umbanda, qualquer organização cristã, né, se tivesse entregando-se, ou se estiver entregando-se para a atividade política da terra, estará mal servindo a condição de cristandade. Isso, se a gente não quiser fazer nenhum denodo, ocorre todos os dias no nosso meio. As igrejas estão envolvidas na política e a política está envolvida nas igrejas. Inclusive nas casas espíritas. Estou falando porque eu estou indo aí em algumas, a gente vai numa, outra que nos chama, e a gente vê que nós estamos divididos. Que nós estamos mal versados na ação do amor, que nós estamos desinteressados em harmonia, que nós estamos distantes de querer o bem por causa de questões políticas. Tenho amigos sinceros, de longas datas, espíritas, que deixaram de falar comigo por causa de questões políticas. Né? Porque se eu não tomo partido disso ou daquilo, eu estou em equívoco. Se eu não vou para aquele lado, eu estou errado. Se eu não faço o posicionamento com aquele, eu estou fazendo mal para todo mundo. Nenhum político faz bem para todo mundo. Da mesma forma que também não faz mal para todo mundo. Ele exerce uma função social relevante que nós autorizamos. Eles não estão lá por conta própria, não. Nós colocamos eles lá. E se nós os colocamos, é importante que a gente tenha em mente que se eu escolhi A ou B e o outro não escolheu A ou B, a nossa escolha tem que ser respeitada. A escolha do outro tem que ser respeitada. Porque nenhum político é bom, assim como nenhum de nós ainda é bom. E de onde que saem os políticos?
De onde? Você já pensaram de onde eles saem? A gente joga pedra neles porque estão lá em cima, né? Mas de onde eles saem? Ou de onde eles saíram? Saíram das nossas casas, foram nossos crias, foram nossos irmãos, nossos filhos, nossos tios, nossos amigos, nossos companheiros de jornada, saíram do nosso meio. Nós os escolhemos. E quando nós os escolhemos, nós nos tornamos responsáveis. Lembra lá do Exupéry, né, do Pequeno Príncipe? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. Nós colocamos lá e nós temos que ter o compromisso. Ou eu não quis colocar, eu tenho que respeitar aquele que colocou. Eu não tenho que aceitar o político. Tem que respeitar o direito do outro de não aceitar as ideias dele. Com certeza. E o que está lá governando vai tomar pedrada, porque é sempre que eles estão de todo lado. Pedrada de um e pedrada do outro. Então nós temos que ter o senso de avaliar que a política do mundo é temporal. Ela é passageira. E nós, temporalmente, passageiramente, trocamos e colocamos lá quem que a gente quer. Tem uns que estão lá a vida inteira, não estão? E nós estamos colocando eles lá a vida inteira. Eles se tornaram profissionais e mascararam a função? Sim, mas nós estamos mantendo, nós estamos concordando. Que é o dia que nós falamos, não voto nele mais. Pronto, acabou, ele não vai ter o meu voto. E cada vez que alguém não vota, ele vai perder no voto, até um dia que ele não consegue ficar lá mais. Mas enquanto eu votar nele, ou qualquer de nós votando neles, eles vão estar lá, repetindo experiências malfadadas. Mas eles não são maus. Porque também estão tentando, de alguma forma, fazer. Não é? Ainda que seja em benefício próprio. Mas têm a obrigação e o compromisso regimental de atender a sociedade para a qual eles foram eleitos. Então é essa condição do apóstolo que está nas organizações cristãs, tem que ter esse senso, olha, eu estou na organização do Cristo, não é na organização do mundo. Eu estou na casa espírita por causa do ensino e da proposta dos espíritos, não por causa da política que pode entrar aqui dentro ou sair daqui de dentro. Mas ela não deve prevalecer sobre as funções desta casa, ou de qualquer outra casa que diz cristã. Eu falei que não ia dar tempo e não vai dar tempo, né? Mas de qualquer forma, vamos passar um pouquinho. Se desejas penetrar, só ler aqui, se desejas penetrar efetivamente no templo da verdade, hein? Olha, tá vendo? É uma proposta. Vamos prejudicar a programação da casa, né? Então, se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade, da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvide as plataformas do Evangelho Redentor. O que o Evangelho está falando? Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro e o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. É a primeira parte. E a segunda parte, ama o próximo como a ti mesmo. A gente ama o próximo, sim. É verdade, eu amo o próximo, mas o próximo tem que fazer tudo do jeito que eu quero. Tem que ser do meu jeito. Eu o amo também do meu jeito. Eu quero que ele me ame do meu jeito. Então sempre acaba sendo eu, né? Então esse egoísmo nos consome de alguma forma e nós acabamos deixando de respeitar esse Evangelho Redentor que nos chama para essa proposta de que existe acima de todas as coisas um ser que supera tudo, que comanda tudo, que organiza tudo e que orienta tudo, que é o Criador. E abaixo dele estamos todos nós, desde os grandes espíritos, desde os espíritos que já chegaram à perfeição, os anjos, os arcanjos, os santos, todos eles estamos sob o comando desse Criador. E todos nós que estamos abaixo do Criador, estamos sujeitos à lei do amor. Amor é uma lei. É uma lei que se impõe a todos nós. Porque se nós não buscarmos entender isso, nós provavelmente fracassaremos no nosso caminho sempre. Fracassaremos sempre.
Não perderemos as oportunidades, porque Deus vai nos permitir repetir sempre, né? Mas fracassaremos sempre que nós deixarmos de atender essa lei de amor. É ela que sustenta e governa tudo. Porque o Criador, quando a instituiu para essa finalidade, de dar equilíbrio a tudo. Nós temos uma ramificação de leis, mas essa é a espinha dorsal das leis, a lei do amor. Não é? E aí, esse amor nos impõe que ele seja partilhado. A política é partilha, não falamos isso? Então, essa lei de amor propõe que nós angariemos conosco, guardemos conosco, entendamos conosco e orientemos nesse amor para que nós, quando encontrarmos conta, a gente saiba distribuir esse amor. É fácil, né? Jesus não falou que é fácil? Não falamos lá? É muito fácil. Se eu tiver palavras bondosas, um olhar caritativo, um ouvido que ouça, uma mão que se estenda, um abraço fraterno, uma palavra amiga, uma prece fervorosa, um pensamento de louvor, estaremos exercitando a distribuição desse amor. O problema é que a gente esquece disso. A gente faz de vez em quando, não faz? De vez em quando a gente faz. E aí o Kardec pergunta para os espíritos, a gente pode sair do sofrimento sobre qual a orientação? A gente tem que fazer muito esforço? Eles vão responder, não é necessário fazer grandes esforços. E Kardec pergunta assim, é necessário fazer grandes esforços para sair do sofrimento? Eles vão responder, não é necessário fazer grandes esforços. E a gente fica pensando, como é que não faz grandes esforços? Porque a gente está com tanta coisa para resolver, né? Tem que fazer esforço para aguentar o outro, para aguentar as questões do dia a dia. Não precisa. É preciso que a gente faça pequenas coisas. Eu ainda complemento a resposta. É necessário que a gente faça pequenas coisas, com pequenos esforços. Só que isso tem que ser feito o tempo todo. E aí eles vão remendando a resposta, quantos ainda, ou quantos de nós não fazemos esses pequenos esforços? Quase todos, né? A gente faz hoje, amanhã já não faz mais. Então é preciso que a gente tenha esse amor como mira, entendendo que esse amor é um qualitativo, é um valor que nós carregamos, porque a lei divina é qualitativo e valor, nós temos que distribuir isso para que isso tenha valor para nós. Eu não posso ter valor sozinho, não adianta, porque eu estou num conflito de relações. Se eu quiser guardar todo o amor para mim, eu posso, não posso? Tem jeito não. Mas o egoísmo faz com que a gente faça isso. A gente leva o amor para o ciúme, para a inveja, para o orgulho, não leva? Por quê? Porque eu transmuto os valores do amor, a essência do amor, e converto em desbenefício, se essa palavra existe, em desbenefício para nós mesmos. Não é? Para nós mesmos, em desbenefício. Né? Então, amar ao próximo, cessar o egoísmo da animalidade primitiva. É interessante, gente, porque a gente carrega, né? Só mais um minutinho. Né? A gente carrega ainda, como segurança e como sustentação, os instintos básicos. O instinto básico da sobrevivência, né, da defesa de nós mesmos, da segurança, são os instintos básicos. Então alguém fala alguma coisa, a gente já tem a resposta prontinha. Né? Pisou no meu calo, eu já vou logo dando um empurrão no outro, já vou falando as asneiras, não é assim? E esse é o instinto primitivo, o instinto da animalidade que nós carregamos ainda. O animal pisou no rabo dele, ele morde, não morde? Alguns dão coice, outros vão sair disparados. É o que nós fazemos. Nós ainda trazemos esse instinto aí. Então, temos que cessá-lo. Fazer o bem aos que nos fazem mal. Esse é difícil. Podíamos até parar por aqui, né? Porque esse é o mais difícil. Entretanto, é o mais fácil, porque sempre nós estamos encontrando com aquele que nos faz mal. Se estamos sempre encontrando, é porque nós estamos tendo sempre uma oportunidade de reverter. A gente é porque vai revidando, né? A gente vai usando o instinto animal e o outro falou, a gente retruca. O outro fez, a gente rebate. O outro deixou de fazer, a gente reclama. Tá difícil, aí não cresce, não é? Se tá, vamos fazer o Chico falava, né?
Se tá complicado, enche a boca d'água e espera ela esquentar bastante. Então nós temos que ver que se nós não fizermos mal ao outro, nós já estamos começando a fazer o bem. Porque o apóstolo Paulo fala assim, não basta não fazer o mal, é indispensável fazer o bem. Então se nós não fazemos o mal, nós já estamos começando, mas ainda não chegamos no final, né? Abençoar os que nos perseguem e caluniam também é difícil, porque está na mesma linha, né, do perdão, né, das ofensas. Então é necessário que a gente consiga trazer nas nossas preces a lembrança daqueles que a gente está tendo dificuldade de afetos com ele. A hora da nossa prece, vamos lembrar dele, vamos colocar as nossas emoções, os nossos sentimentos favoráveis, não a ele, mas a nós, para que a gente dê conta, para que a gente possa, quando encontrar, suportar, tolerar e respeitar, que são os nossos propósitos de querer que o outro fique abençoado, né? E de querer que nós também fiquemos bem. Orar pela paz dos que nos ferem, isso também é outra coisa que está aí na mesma linha, né? Que a gente tem a dificuldade de olhar para o outro com esse carinho. Então, orar pelo outro quase sempre deve ser feito quando a gente está próximo dele. E como a gente está sempre próximo daquele que nos ofende, está fácil. Eu falei que está tudo fácil. Ou não? Então vamos parar por aqui, né? Porque o nosso tempo já realmente passou muito. Então, a proposta do Cristo está muito facilitada, mas nós não compreendendo ela na plenitude, a gente tem dificuldade de colocá-la em ação e ao nosso favor. Entretanto, o reino dos céus está gravado em nós. Só nós podemos colocá-la para fora. Muito obrigado, muita paz.